Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro da segunda temporada de lives da Cátedra Intercom. Sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e estarei aqui com vocês nesta noite para a nossa live de número 12, que hoje recebe o GP Teorias do Jornalismo. Em nome também da professora Sônia Jacone, nossa diretora de projetos, e da professora Nair Prata, nossa diretora científica da Intercom, e nós três fazemos parte da organização das lives. Nós damos as boas-vindas a todos vocês, as boas-vindas também que se estendem do nosso grupo de diretores, da nossa diretoria, que tem à frente o professor Geovandro Ferreira. Então, sejam todos muito bem-vindos para mais este encontro. A gente lembra a vocês que este ano nós temos 2 projetos derivados desta segunda temporada de lives. Assim como no ano passado, nós vamos produzir um novo e-book, uma segunda edição do e-book, com cada live produzindo o seu texto para esse e-book. Depois das lives vocês vão receber as orientações sobre esse tipo de produção. Esse e-book que vai ser lançado no Congresso Nacional da Intercom, que já tem data marcada, de 4 a 9 de outubro, também de forma virtual. Aliás, as inscrições já começam na semana que vem, então já fiquem de olho aí para vocês poderem participar, não só vocês que estão a este grupo, mas todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela plataforma Zoom e também pela rede social da Intercom no Facebook, onde estamos ao vivo agora. O segundo projeto que nós temos derivado este ano, que é uma grande novidade, é a parceria da Intercom com o programa Papo Com, do programa de comunicação, de pós-graduação em comunicação, da Universidade Federal do Ceará. Inclusive, eu estava dando uma olhada lá agora, um pouquinho antes da gente entrar. Nós já temos 4 das nossas lives que já estão em formato podcast. Então, é só acessar, procurar pelo Papo Com na internet. E, obviamente, esta live aqui também vai ser um produto derivado que vai estar lá depois para vocês poderem acompanhar. A proposta destas lives é que possamos fazer a discussão de vários temas que os grupos de pesquisa propuseram e estão nessa programação, e que sejam também encontros, além do debate, mas que sejam referências que possam ser usadas depois para vocês, nas suas pesquisas, no mestrado, no doutorado, enfim, nos projetos, como referência para determinados assuntos que são propostos pelos grupos de pesquisa. E hoje, dia 27 de maio, nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, com muita alegria, o GP Teorias do Jornalismo, que vai tratar o tema Jornalismo de Resistência, Múltiplas Práticas para a Liberdade e a Cidadania. Participam da live de hoje o professor Leonel Aguiar, da PUC-Rio, que já está aqui conosco, e daqui a pouquinho nós temos a chegada do professor Felipe Pena, que é jornalista, é professor da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, e também é o nosso diretor editorial, na atual diretoria executiva da Intercom. Então, professor Leonel, o senhor esteja à vontade, eu só peço a gentileza, né, que a dinâmica o senhor mesmo define com a participação das pessoas, as perguntas no chat, as perguntas no Facebook, e eu fico aqui nos bastidores para qualquer apoio, eventual apoio, e peço gentileza para que em torno das 7h27, 19h28, vocês entreguem a live de novo para mim, para que a gente possa fazer o encerramento, que se dá às 19h30. Muito obrigado, boa live a todos, boa live, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço pela gentileza das suas palavras iniciais e, antes de tudo, também agradeço ao convite, né, dos organizadores, a professora Nair, em especial, a nossa diretora científica. É uma imensa alegria estar aqui, né, nessa segunda temporada de live junto com vocês. Já faço parte desse nosso grupo de pesquisa da Intercom, desde da sua fundação, que aconteceu em 2008. Nesse primeiro momento, o professor Felipe Pena assumiu a coordenação do grupo, eu era o coordenador adjunto, ficamos ali os 4 anos iniciais, depois, durante 4 anos, eu fui também coordenador desse grupo de pesquisa. Em seguida, a professora Mônica Martinez assumiu também a coordenação do nosso grupo de pesquisa, a professora Mônica Martinez, da Universidade de Sorocaba,
que foi presidente também da SBPJ nesse mesmo momento, né? E o professor Marcos Paulo da Silva, da Federal do Mato Grosso do Sul, era o coordenador adjunto do grupo e, atualmente, ele é o presidente da SBPJ, sucedendo a Mônica Martinez, né? Então, assim, para a gente é sempre, né, uma alegria, um prazer muito grande estar presente nas atividades da Intercom, estar junto com os pesquisadores da entidade que pesquisam, que estudam, pesquisadores e as pesquisadoras que estudam, que pesquisam o jornalismo. É sempre uma alegria para a gente falar com esse grande número de alunos de graduação. Eu e Felipe Pena, assim, nós somos fãs dos nossos alunos de graduação que frequentam os congressos da Intercom, tanto os congressos regionais quanto os congressos nacionais. É sempre uma alegria. Ô, Leonel, está me ouvindo? Sim, Felipe, estou te ouvindo. Está me ouvindo, Leonel? Estou ouvindo. Você me ouve? Estou, está baixinho para mim, deixa eu aumentar aqui. Como é que está aí que... Estou montando a internet na minha casa hoje, cara. Então, estou fazendo... coisa de mudança. Tá. Eu estou fazendo aqui as nossas apresentações iniciais, estava contando sobre o trabalho do grupo, né, assim, que a gente vem realizando aqui, contando a nossa... Estou te ouvindo bem baixinho. Está bem baixinho. Todas as demais pessoas me ouvem bem? Só para que alguém pode dar... Não? Está jóia. Ana, Priscila, está falando que está me ouvindo bem, Felipe. Ouvimos tanto o professor... Vocês me ouvem bem? Ouvimos o Leonel. Sim, ouvimos bem também, Felipe. Estou ouvindo bem também. Então tá bom. Então sou só eu mesmo que estou com problema de áudio. Pode ser, Felipe. Bom, então, somos um grupo, né, assim, como eu estava dizendo, que a gente já trabalha junto na Intercom, pelo menos desde 2008. Temos, né, assim, um grande apreço, para a gente é sempre uma grande alegria receber os alunos de graduação nessas atividades, jovens mestrandos e doutorandos. Eu creio que quem frequenta o grupo, né, assim, de pesquisa da Intercom, o grupo de teoria de jornalismo, já me ouviu falar várias vezes, né, assim, da minha alegria de ver a trajetória de muitos desses pesquisadores e pesquisadoras que entram como mestrandos e mestrandas e viram doutores e doutoras e se tornam professores e professoras. Isso, para vocês não sabem a intensidade de alegria que isso me dá, né? Assim, eu sempre faço referência ao professor Marcos, né? Professor Marcos Paulo, que eu conheci nesse grupo de pesquisa como um jovem mestrando, e ele hoje em dia é não só professor, pesquisador da Federal do Mato Grosso do Sul, como é o presidente da SBPJ, Associação Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo. Ele não é o único, né? Assim, tem muito mais gente, né? Assim, mas isso, vocês não imaginam, né? Assim, como isso para um professor, né? Assim, da velha guarda como eu e Felipe, como isso, né? Assim, é de uma gratidão, né? Assim, é imensa a gente poder acompanhar e ver. Eu acho que isso qualquer professor e professora fica feliz com isso, né? Assim, o Marcos não é o único, mas eu digo sempre, né? Ele não foi me orientando em momento nenhum, né? É sempre o paradigma que eu cito para mostrar exatamente a beleza desse trabalho e desse acolhimento que a Intercom faz. Eu sempre uso isso, é a mais democrática das nossas entidades de pesquisa científica na nossa área da comunicação, exatamente porque recebe de braços abertos os alunos da graduação, não só aqui nos grupos de pesquisa, tem eventos próprios, como o Intercom Jovem, mas essa presença maciça que muito nos alegra, né? Assim, o papel de uma entidade científica é essa de formar jovens pesquisadores. Eu ainda vou, né, assim, já vi esse momento, né, assim, de gente mais nova do que eu assumindo esse grupo, mas ainda vou ver, assim, gente ainda bem mais nova, né, assumindo esse trabalho aqui. Então, nosso trabalho aqui, o título desse trabalho que eu e Felipe pensamos, né, para essa nossa live de hoje, corresponde ao da Intercom, do 44º Congresso, que vai ocorrer do dia 4 a 9 de outubro, que é Comunicação e Resistência, Práticas de Liberdade para a Cidadania. E aí nós demos o título, né, Jornalismo de Resistência, Múltiplas Práticas para a Liberdade, né, e a cidadania. Não sei se vocês sabem, né, mas o Felipe Pena, fundador desse grupo, né, assim, junto comigo, e agora sendo coordenador adjunto,
também tem escrito em algum dos seus trabalhos, mas me lembro do livro Teoria do Jornalismo, né? Fiz o dever de casa, fui olhar no Google acadêmico, né? Esse conceito, né? E o professor Felipe, nesse livro Teoria do Jornalismo, ele já conceitua jornalismo de resistência e é ali citado por algum dessas pessoas que usam também esse conceito, né? Mas me lembro também, né, assim, que é preciso a gente discutir, nesse momento, a questão do jornalismo, antes de tudo, porque, como diz no próprio texto da Intercom, né, citando a Hannah Arendt, né, assim, vivemos tempos da banalidade do mal, né, assim, vivemos tempos, abre aspas para Hannah Arendt, né, vivemos tempos sombrios, quando as piores pessoas perderam o medo e as melhores pessoas perderam a esperança, né? Esse é um texto da Hannah Arendt que está lá citado, Os Homens e Tempos Sombrios. A gente vive no Brasil exatamente isso. Eu acho que esse é o momento da gente... isso é uma pequena atuação de luta micropolítica, como eu gosto de dizer, né? Assim, mas eu acho que a gente vive um momento em que o jornalismo de resistência talvez possa ser, e eu aí já vou chamando o Felipe para ele dar suas primeiras considerações iniciais, o jornalismo de resistência talvez possa ser sintetizado, não sei, isso é um debate, isso é uma discussão, o jornalismo de resistência possa ser sintetizado na proposta de que é aquele jornalismo que tem a capacidade de ousar e dizer a verdade, de se bater pela verdade nesses tempos tão sombrios em que a verdade também é uma vítima desses tempos sombrios. Não só os movimentos populares, não só os movimentos progressistas, não só os movimentos mais à esquerda, não só os defensores dos direitos humanos, não só os defensores da democracia. E aí, assim, eu lembro que, historicamente, o percurso do jornalismo, e isso é uma teoria, né? Assim, o percurso histórico do jornalismo informativo, esse jornalismo que a gente conhece hoje, ele é um percurso histórico que caminha junto, eu costumo dizer isso muito sempre, né? Assim, que o jornalismo tem um lado, historicamente, e esse lado do jornalismo é o lado da democracia e é o lado dos direitos humanos. Ainda que muitas vezes o jornalismo falhe nessa sua missão outorgada pela sociedade, pelo menos a partir desde o século XIX e do século XX. Eu sei que muitas vezes essa minha fala pode parecer um tanto quanto ingênua, né? Mas é um chamamento, né, inicial para a gente fazer esse debate, mas eu acho que, antes de tudo, é um chamamento para a gente recuperar esse lugar de que o jornalismo também é um lugar que produz a verdade e que, hoje em dia, né, assim, a falta da verdade em tempos pandêmicos, assim, em tempos do paradigma pandêmico, a falta da verdade mata, e mata milhões de pessoas, tanto quanto a falta da verdade na Segunda Guerra Mundial matou, né, milhões de pessoas. Foram 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial de uma maneira global, né? Ali a falta da verdade, né, assim, sempre se costuma dizer, né, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. E, de fato, nas guerras a primeira vítima é sempre a verdade, né? E tal como ocorreu naquele momento, né, a falta de verdade ocorreu, não é só ali, né, na Guerra do Vietnã também, né, e agora, nesses tempos sombrios, né, do paradigma pandêmico, a falta de verdade e a crença em opiniões completamente desbaratadas, como a Terra é redonda, e isso é só uma gripezinha, também mata, e mata milhões, né? Então, assim, são algumas questões iniciais, são considerações iniciais, e aí eu passo a bola para o meu amigo de longa data, o Felipe, né? Assim, a gente foi fundador desse grupo, né? Demos um curso em 2007, né, juntos na UF, que eu estava lembrando aqui agora, tivemos muitos bons debates naquele momento, inclusive um debate com o diretor da TV Globo, o Ali Kamel, sobre a questão da objetividade jornalística, com artigos trocados na página de opinião do Globo, entre o Felipe Pena e o próprio diretor da TV
TV Globo naquele momento. Um desses textos era sobre objetividade jornalística, né? Enfim, então, Felipe, passo a bola aí para você, para suas considerações finais, e queria dizer para vocês, né, que a gente fez a opção por uma conversa entre nós aqui, daqui a pouco a gente vai abrir o debate, daqui vai sair um produto que é um texto, um artigo de 20 páginas, muitas dessas nossas referências que a gente vai falar aqui, né, assim, parece um pouco, né, um chute epistemológico, mas não, essas referências depois nesse artigo vão aparecer, então a gente vai citar, nós vamos falar aqui de alguns autores, né, assim, já comecei falando até, né, da própria Hannah Arendt, e assim, fiquem tranquilos que depois essa referência no artigo final, elas vão estar todas lá aparecendo conforme aponta a BNT. Felipe, a palavra é sua, então, para a gente começar a nossa conversa aqui. Obrigado, Leonel. Boa noite a todos. Eu quero começar me desculpando. Eu me mudei recentemente, eu estou nesse momento com o técnico da internet aqui em casa, tentando acertar a internet, acho que ela está funcionando. Eu estou com um problema de áudio, eu ouvi o Leonel, mas eu ouvi muito baixinho, Leonel. Mas pelo que eu entendo, vocês estão me ouvindo bem, né? Coloquei o microfone, mas não coloquei, eu não estou achando os fones aqui, então estou até procurando, então me mudei agora, então realmente está tudo perdido. Estou tentando me achar ainda aqui na casa nova. Mas eu queria muito pegar um gancho nesse teu preâmbulo, Leonel. Quando você cita a Hannah Arendt, do próprio texto da Intercom sobre o nosso Congresso, cujo tema é Comunicação e Resistência, porque eu participei pessoalmente da construção desse texto e, inclusive, fui quem trouxe essa citação da Hannah Arendt para o interior da apresentação do texto desse congresso, cujo tema é Comunicação e Resistência. Me parece que não há outro tema tão importante quanto esse na atualidade, pelos motivos que você já citou. Mas eu quero pegar uma carona na citação, sobre a citação, para falar sobre o que nos aproxima dos tempos históricos da Segunda Guerra Mundial, ou melhor dizendo, dos tempos históricos do nazifascismo na Europa. E quando as pessoas conceituam o Brasil de 2021 com proximidades a práticas nazifascistas, elas não estão exagerando, né? Há que se conceituar de forma bastante crítica e bastante ponderada, mas com assertividade. Estamos, sim, muito próximos de tempos totalitários similares aos tempos do nazifascismo, guardadas, obviamente, as proporções históricas do que aconteceu nas décadas de 30 e 40 na Alemanha, na Itália, na Europa e durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ver do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do jornalismo, e chegar à resistência, que é aquilo que nos importa aqui, e trazer um pouco desse tempo histórico para o conceito de jornalismo de resistência, e aí eu vou pegar também um pouco carona na tua fala, porque é um conceito que eu trabalho desde 2005, quando publiquei o livro Teoria do Jornalismo, que tem um capítulo que se chama exatamente Jornalismo de Resistência, que naquela época tinha um outro escopo, tinha uma outra conceituação, que acho que me parece evolui e se torna, como todo conceito evolui, é vivo, mas que adquire, com o tempo histórico atual, uma outra dimensão, e eu vou chegar lá. Então, vamos começar pela tua citação com relação aos tempos de Hannah Arendt, né? Com relação à banalidade do mal. Porque a Hannah Arendt estava se referindo, obviamente, todos sabem, ao julgamento de Eichmann, né? Ela foi a Israel como convidada da revista New Yorker, convidada não, como correspondente da revista do New Yorker, para fazer uma reportagem sobre o julgamento de Eichmann, nazista, um dos últimos nazistas que estava foragido e foi preso pelo Mossad, pelo Serviço Secreto Israelense, na Argentina, e levado a julgamento em Israel. E lá chegando, ela percebeu que o mal que habitava aquele ser era um mal banal, no sentido estrito da palavra mesmo. A banalidade de quem obedece ordens e não reflete sobre essas ordens. Vamos trazer esse conceito para o Brasil de 2021 e pensar, à luz da linguística,
à luz das questões jornalísticas e à luz da psicanálise, que muito me interessam dentro da teoria de jornalismo. O Leonel acompanha os meus textos há muito tempo dentro do grupo e sabe que eu tenho provocado algumas discussões em torno desses temas principais, da linguística, da semiótica, da semiologia, da guerra semiótica que a gente vive, e da psicanálise. E aí, o que me vem à cabeça, Leonel, é que quando a gente está falando de verdade, você defendeu com veemência que o jornalismo parece simples, né? Dizem que o jornalismo pretende a verdade. E, de fato, deveria ser simples. Mas nós vivemos tempos de sequestro da cognição pública. Ou, se não sequestro, pelo menos uma condução coercitiva da cognição pública, né? A cognição pública ela está sendo conduzida de uma forma a nos levar a acreditar que o tio do Zap é o jornalista da atualidade. Porque a informação que chega em grupos de WhatsApp, ela chega com cara de jornalismo, ela chega com forma de jornalismo, ela parece jornalismo, mas ela não é jornalismo. Ela chega através de grupos que formatam pequenos blogs, sites, que têm nomes muito parecidos e layouts muito parecidos com sites de jornalismo sério. Alguns imitam a Folha de São Paulo, outros imitam o próprio Globo, e são distribuídos por tios do Zap para que se transformem em verdade, né? Numa pretensa verdade. E aí começa um sequestro da cognição pública. Mas o que a gente tem que ver é a estratégia linguística e psicanalítica que existe por trás desses textos pretensamente jornalísticos que sequestram a cognição pública e, por exemplo, transformam expressões consagradas como direitos humanos em direitos de bandido, ou um movimento consagrado como feminismo em movimento de mulher com cabelo debaixo do braço. Ou seja, trazem significados deturpados para significantes que já são consagrados pela resistência, porque o feminismo é um movimento de resistência, porque a luta pelos direitos humanos é um movimento de resistência, e aí eles são ressignificados de forma pejorativa, e a partir dessa ressignificação, a cognição pública é toda moldada para ser contrária a atos e textos que defendam, por exemplo, os direitos humanos ou o feminismo. Eu estou só citando como exemplo. E aí vamos retomar a tua reflexão sobre o nazifascismo e chegar ao tempo de Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, cuja máxima todos conhecem, de que uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade, e pensar se isso não está sendo feito agora, da mesma maneira, no Brasil de Bolsonaro de 2021. Se isso não está sendo feito com a cloroquina, não vem sendo feito com a cloroquina, e se não tem gente que acredita ainda que a cloroquina é capaz de curar a Covid-19. Se isso não vem sendo feito no Brasil de Bolsonaro de 2021, desde 2019, o tempo que ele assumiu, e antes, na campanha de 2018, com questões ligadas ao meio ambiente, com a Amazônia, com questões ligadas às minorias étnicas, com questões ligadas à xenofobia. Tudo isso vem sendo construído através de ressignificações que já foram feitas de uma forma sem recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia, mas que já foram feitas e estudadas posteriormente na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini. E aí me vem à cabeça um teórico, um linguista muito conhecido, Viktor Klemperer, que escreveu um livro que todos conhecem, eu já citei esse livro, inclusive, na última live que nós fizemos aqui no ano passado, que é A Linguagem do Terceiro Reich. E nesse livro, o Viktor Klemperer, que era professor titular de uma conhecida universidade alemã e judeu, e foi, obviamente, caçado, sua cátedra foi caçada por ser judeu quando Hitler assume a Alemanha, na década de 30, ele foge para o gueto, foge não, ele é obrigado a morar no gueto, e lá do gueto ele consegue contrabandear pequenos pedaços de papel em que ele analisa os discursos nazistas, analisa as palavras usadas, as expressões idiomáticas e tenta ponderar sobre 2 temas principais na sua análise, as ressignificações e os neologismos. O Viktor Klemperer ele consegue contrabandear esses papéis simplesmente porque sua mulher, que é uma ariana, e que estaria livre das garras de Hitler,
ela não se abstém de ter partido, de ter lado. Ela fica do lado do marido, que é judeu, e vai para o gueto com ele, mas com livre acesso à parte ariana da cidade, por ser ariana. Então, ela consegue contrabandear esses pequenos papéis que, em 1946, se transformam no livro A Linguagem do Terceiro Reich. Vale contar esse bastidor, Leonel, para entender Sim. como que a obra do Kempler chegou até nós. E aí o Victor, ele, por exemplo, pega palavras do nazismo como fanático ou fanatismo, que são ressignificadas para heroísmo. Então, um cara que é fanático na Alemanha de Hitler é considerado um herói. O sujeito que chamado o conceito de fanatismo é ressignificado, né? O judeu passa a ser o vilão, o ladrão, né? Toda a sociedade é anti-judaica. Assim como, num determinado momento, a gente aqui no Brasil de 2021 é uma sociedade antipetista, né? O antipetismo virou um termo, a esquerda virou um termo pejorativo, né? Existe a palavra esquerdopata, vamos para os neologismos agora. Não existe a palavra direitopata, né? Existe a palavra petralha, que foi até criada por um jornalista, Reinaldo Azevedo, que hoje está muito arrependido, né? Porque hoje ele apanha muito deste governo, né? que inclusive já perdeu o emprego 2 vezes por pressões do governo Bolsonaro. E na época dos governos do PT, que ele tanto criticava e de onde ele criou a expressão petralha, nessa época ele não tinha esse tipo de pressão e ele mesmo já confessou isso. Mas vamos voltar à Alemanha de Hitler. Então, o Victor Klemperer ele tenta mostrar como que, a partir de 2 conceitos básicos da linguística, a ressignificação e o neologismo, os discursos de Hitler, gestados pela propaganda de Goebbels, constituem um sequestro da cognição pública alemã. E aí, Leonel, eu vejo uma similaridade muito grande com as estratégias olavistas. O Eric Fellin é um grande estudioso de Olavo de Carvalho, ele está dissecando os textos de Olavo de Carvalho para mostrar isso, ele vai se juntar a nós brevemente para um livro sobre esse discurso bolsonarista, e eu vejo que a retórica olavista, alimentada pelas técnicas de Steve Bannon na campanha de Trump, mediadas pelo tal Felipe Martins, o cara que fez aquele gesto de supremacia ariana branca, né? White Power, na cara do presidente do Senado, uma coisa impressionante, teria que sair preso dali, mas ele fez aquilo. Então, ele mediou essa interconexão, essa conexão entre o Steve Bannon e o Eduardo Bolsonaro, né, filho do Jair. E, através dessa conexão, eles começaram a pensar em conceitos retirados da Alemanha de Goebbels, da Alemanha de Hitler. Então, a ordem era essa. Número 1, uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. Número 2, precisamos ter as nossas próprias redes de comunicação. Número 3, essas redes têm que ser redundantes. São 3 estratégias básicas. E essas 3 estratégias, elas remetem às estratégias, claro que sem o poder dos grupos de WhatsApp, sem a internet, mas remetem às estratégias utilizadas nas campanhas de Hitler por Joseph Goebbels. Então, eu posso dizer, sem pestanejar, que nessa primeira parte da minha análise, que é a análise linguística, que essa estratégia linguística ela mimetiza a estratégia linguística da Alemanha de Hitler. E é isso que está transformando os grupos de WhatsApp em supostas fontes de informação, em supostos veículos de jornalismo. E há uma boa parte da população que lê notícias, não são notícias, mas vamos usar o termo aqui, que lê supostas notícias ou informações advindas de grupos de WhatsApp que estão em supostos sites informativos e formam a sua cognição através dali. E aí a minha pergunta para debate, que a gente pode aqui debater, e acho que é a grande resposta que deve ser encontrada para a campanha de 2022 e para o próprio jornalismo é: como combater esse tipo de mentira? Como combater esses grupos que se apropriam da linguagem jornalística para mentir, para construir, ou melhor, para deturpar a cognição
pública e constituir, e sequestrar, e constituir uma nova cognição. Então, essa é a primeira narrativa, a linguística. O segundo ponto que muito me interessa na teoria do jornalismo, e eu também venho trabalhando no nosso grupo, é o ponto de vista psicanalítico. Eu até escrevi um texto, acho que foi em 2011, 2012, talvez, o Leonel depois me corrija, onde eu defendia uma teoria psicanalítica do jornalismo, assim como a gente tem a teoria organizacional, assim como a gente tem o newsmaking. Eu defendi que é preciso entender o inconsciente que move os produtores de notícia e também a recepção das notícias, que, aliás, é o que trata a teoria do jornalismo, a produção e a recepção das notícias. E, obviamente, é um conteúdo inconsciente. Então, é preciso entender, freudianamente falando, quais são os atos falhos, quais são os recalques, quais são os conteúdos inconscientes que movem esses receptores de notícias e que fazem com que eles levem essas notícias à frente. Repare, se a gente voltar na Alemanha de Hitler, de novo pegando carona na introdução do Leonel, não é possível que 90%, 95% do povo alemão passasse incólume por uma praça pública onde um judeu estava tendo a sua cabeça raspada num palanque. Não é possível. Como é que a gente consegue imaginar hoje, e aí vem a banalidade do mal, da Hannah Arendt, que um ser humano passe por outro ser humano sendo linchado em praça pública e tendo a cabeça raspada? A justificativa era: ele é judeu. Essa era a simples justificativa, porque a cognição pública foi construída para torná-lo um inimigo. E aí a minha pergunta vai: quem é o inimigo público hoje? Quem é que está sendo constituído como um inimigo público no Brasil de Bolsonaro? Eu posso ensaiar algumas respostas, Leonel. Talvez ele seja jornalista, primeiramente. Talvez ele seja professor universitário. Talvez ele seja artista. E se você está dentro de... Cientista. E cientista. Muito bem, e cientista. Se você está numa dessas 4 categorias, você provavelmente está sendo linchado em praça pública. E de uma forma não ostensiva, como raspar a cabeça ou um campo de concentração, mas de uma forma violenta, sim. A violência é a estratégia desse governo e a estratégia dessa narrativa que se apropria do discurso jornalístico, né? Então, essa me parece a concepção psicanalítica que a gente tem que entender o que movia um alemão ariano a se regozijar, porque não era só ficar indiferente, Leonel. Havia aplausos em praça pública, como se fosse uma inquisição. Na Inquisição havia isso, né? As pessoas se reuniam em torno da fogueira para assistir como um espetáculo público. E hoje me parece que uma parte violenta da sociedade deixa que venham à tona aquilo que o Freud chamava de seus instintos mais primitivos, de suas pulsões mais primitivas, que são o contrário da civilização. Freud definia muito bem o conceito de civilização, em contraponto ao conceito de barbárie, através de 2 impulsos básicos da psicanálise ou da psique humana, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, para que houvesse civilização, seria preciso que, sobre o princípio do prazer, se sobrepusesse o princípio da realidade. E, a partir daí, obviamente, que os nossos instintos primitivos seriam recalcados para que todos pudéssemos ter um contrato social e viver em sociedade, constituir a civilização. E é daí que o Freud tira o termo mal-estar na civilização. Porque é óbvio que se eu recalco instintos violentos, que todos os temos, há um mal-estar nesta civilização. Mas, por outro lado, é graças a esse recalque e graças a esse mal-estar que nós convivemos e que existe civilização e que não estamos na lei do mais forte. Não estamos na Alemanha de Hitler. Será que não estamos? Essa reflexão cai por terra, ou melhor, essa reflexão nos mostra que cai por terra o conceito de civilização no Brasil de Bolsonaro, no momento em que o próprio líder, que é o Bolsonaro, incentiva comportamentos de barbárie, comportamentos que não são civilizacionais. E aí eu vou citar um outro conceito do Freud, que é o conceito do narcisismo das pequenas diferenças, que está explícito tanto no mal-estar na civilização, como no psicologia de grupo. E diz lá o Freud, eu cito, aspas, que
quando o líder se abstém de seguir os preceitos civilizatórios e propõe a barbárie, ele autoriza a população a ser bárbara, a seguir práticas de barbárie. E me parece, Leonel, que é o que a gente está assistindo. A gente está assistindo todos os esqueletos saindo do armário. E isso inclui a mentira, né? Então, hoje o sujeito mente descaradamente numa CPI, descaradamente, sem medo de sair preso de lá, que é o que diz a lei. Você pode sair flagrante. A gente viu o general Pazuello fazer isso, né? E mente como se não estivesse mentindo, porque sabe que tem uma rede por trás que vai referendar o que ele está dizendo com um discurso jornalístico. Sabe que tem por trás um presidente da República que vai referendá-lo e um grupo que vai estar com ele se locupletando desse narcisismo das pequenas diferenças, que, explicando o conceito de Freud, é quando eu me identifico não por aquilo que sou, mas por aquilo que me difere do outro. Então, se eu sou de um grupo majoritário heterossexual, eu vou me diferir do outro grupo minoritário homossexual com violência. Porque através da constituição desse meu ego narcísico, da pequena diferença do outro, que ao afogar o outro eu me constituo como indivíduo, como subjetivo, como subjetividade. É o que faz com que todos esses recalques, esses conceitos violentos voltem à tona no Brasil de Bolsonaro e voltem à tona nesse discurso jornalístico. E aí eu vou concluir, já tentando explicar, e eu não sei se consegui me explicar muito bem, Leonel, dentro dos dois enfoques teóricos que eu queria dar, o linguístico e o psicanalítico, no jornalismo de resistência. Onde é que entra o jornalismo de resistência nesse momento? O jornalismo de resistência entra tentando, primeiramente, entender como é que se constitui esse discurso, e aí eu, pessoalmente, tento entender usando o recurso da linguística e da psicanálise, e depois ele entra produzindo discursos em contraponto a esse discurso. E aí é que está o grande problema, Leonel. Não é só entender como constituir os discursos, porque a gente sabe como fazer, somos todos jornalistas. A gente sabe o que é um lead, a gente sabe o que é um sublead, a gente sabe o que é um definidor primário, uma fonte, a gente sabe como constituir uma notícia. Então, não é só o conteúdo, é o formato, é a técnica, é a tecnia, a tecnologia, é a nova forma de se comunicar, a nova forma de fazer jornalismo. Muitas vezes os meus alunos me perguntam, um meme é jornalismo? É uma pergunta a ser levada muito a sério, porque um meme pode ser jornalismo, sim. E o meme tem sido jornalismo nas redes bolsonaristas com muita facilidade. Por que não seria num jornalismo de resistência? Por quê? Porque é superficial? Será que é superficial mesmo? Ou será que ele pode trazer tantos significados e com tanta possibilidade de êxito, tantos significados que convençam o público, que sequestram uma cognição pública? Será que não vale a pena, diante de um jornal de resistência, se valer de um recurso como é o meme? Ou a gente não vai fazer isso porque somos doutores da academia? Né? Estudamos psicanálise, estudamos Foucault, estudamos Hannah Arendt. É uma pergunta que eu me faço, Leonel, e eu deixo aí para o debate. Né? Como que o jornalismo de resistência tem que ultrapassar o conteúdo, que a gente sabe qual é, e se focar na forma como vamos passar esse conteúdo. E deixo essas questões para debate, já tendo introduzido de forma um pouco confusa, eu acho, até os meus termos linguísticos e psicanalíticos, mas fico aberto às perguntas para tentar me explicar melhor e espero ter contribuído um pouco para esse nosso debate, Leonel. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Ótimas contribuições. Eu estava contando um pouco antes de você chegar que eu estava dando aula antes na pós-graduação, né? Não sei se você lembra, mas as nossas aulas em 2007 eram também quinta-feira e continuam quinta-feira de tarde, de 4 às 7. Alguns alunos estão aqui. Eu estava falando exatamente nessa questão do meme. Eu parei a minha aula, né? A gente estava discutindo a objetividade, aquele texto clássico da Gay Tuckman. Eu sou um professor dos textos clássicos, né? Não à toa lancei pela editora da PUC um livro chamado Os Clássicos da Comunicação, com alguns autores
das teorias da comunicação, e o próximo volume será os autores clássicos da teoria do jornalismo. Mas o meme é isso, o meme é um gênio egoísta que quer invadir as nossas mentes e as nossas subjetividades, quer moldar a nossa subjetividade. Essa tática, Felipe, eu me lembrei de novo da Hannah Arendt no livro As Origens do Totalitarismo. Tem um capítulo na Origem do Totalitarismo que ela analisa como que os grupos nazistas foram aprender com as gangues norte-americanas essas atuações na prática, né, assim, no cotidiano, bater, acabar com a reputação de algumas pessoas, intimidar. E, por outro lado, ao mesmo tempo em que eles foram lá nos Estados Unidos aprender com essas gangues norte-americanas, eles foram nas agências de publicidades e nas agências de relações públicas também aprender as técnicas de comunicação. A Hannah Arendt, nesse livro, As Origens do Totalitarismo, ela demonstra, né, assim, que, na verdade, os nazistas não tocavam de ouvido. Eles foram aprender, e isso é muito interessante, porque a gente está falando, né, digamos assim, num dos países democráticos do mundo, que quer ser exemplo de democracia do mundo. E os nazistas foram exatamente nos Estados Unidos para aprender com as gangues e com as agências de publicidade a como atuar publicamente. Daí os fascistas faziam esses passeios de bicicleta, o Mussolini, o Hitler menos, mas o Mussolini costumava fazer isso muito, foi lá as gangues de motociclistas dos Estados Unidos. E depois as agências de publicidade, as relações públicas, como é que você não só, né, assim, consegue produzir uma disputa de narrativa, mas como você produz pseudo-eventos, pseudo-fatos, como é que você cria os fatos. Traquina, Schudson, Lippmann, uma série desses autores já analisaram essa questão dos pseudo-eventos, dos fatos inventados, né? Então, assim, essa questão que a Hannah Arendt pontua, assim, essa questão, ela é muito interessante assim, quando a gente lembra, né, dessa semelhança também agora, especialmente no Brasil, que muitos desses políticos que estão aí foram aos Estados Unidos, você acabou de falar do Steve Bannon, né, para aprender algumas dessas técnicas, né, também nesse sentido. E uma dessas técnicas que eles realizam muito bem, me parece, é essa estratégia do uso do meme. Assim, ela foi uma estratégia muito bem articulada, né? Mas aí eu queria voltar um pouquinho mais nessa questão ainda do jornalismo de resistência, antes da gente abrir para o debate, né? Assim, já que o nosso tempo está avançando, porque eu fui também essa questão que você pega de como que o bolsonarismo, né? Mas assim, eu acho que isso não é só no Brasil, porque o Putin lá na Rússia faz a mesma coisa. Você pega um significante e ele dá outro significado. Me lembrei de termos como, né, guerra cultural, tradicionalmente é um termo de esquerda que vem lá, né, do Gramsci, né, do Antônio Gramsci. E isso. Me lembrei também do entrismo, da tática do entrismo, da construção de hegemonia no aparelho governamental. Essa é uma expressão que vem também do Lenin, né, o livro Que Fazer. O Lenin apresenta isso lá, inclusive no capítulo 5 desse livro, assim, ele apresenta o plano de você fazer um jornal, um veículo de comunicação, mas ele propõe um jornal, de modo que aquilo possa ser uma espécie de guia para a revolução, né? Indicar, ele coloca isso como uma questão, né? Mas, assim, uma série de autores de esquerda, e eu fui um pouco fazer também, né, esse dever de casa, o Marx já apontava essa questão, o jovem Marx, principalmente, né, a obra inicial do Marx, a importância dessa questão dos trabalhadores construírem o seu próprio jornal e a sua própria narrativa. O Lenin diz a mesma coisa nesse livro, o Gramsci também, né, naquele seu Caderno do Cárcere, especialmente o Caderno 24, que é quando ele fala sobre a questão do jornalismo, e a gente vem vindo até o Chomsky, no seu clássico Propaganda Política e Manipulação, que ele também vai assim, é um texto muito interessante quando ele fala do jornalista marciano, que é como que o jornalista deveria cobrir a guerra ao terror, né, que se passa nos Estados Unidos. É uma palestra que o Chomsky faz em 2002, portanto, depois da questão lá das Torres Gêmeas, né? Mas, enfim, todos esses autores pela esquerda,
pela esquerda, digamos assim, né, por um discurso progressista, vão tentar demonstrar a importância da construção de uma construção para a liberdade e de uma comunicação para a cidadania. A comunicação, né, o jornalismo, eles falam de jornal. Todos esses autores que eu citei aqui, eles estão falando de jornal, né? Mas aí a gente tem essa virada, né? O Foucault morreu em 84, ele certamente, né, eu comecei citando talvez uma das últimas aulas do Foucault, se não a última aula que ele deu no Collège de France, chamada A Coragem da Verdade, que está publicado em português, um livro dele que se chama exatamente A Coragem da Verdade. O Foucault, no fim da vida dele, ele não é mais um desconstrucionista, ele não é mais um pós-moderno como Lyotard, Baudrillard, Derrida, né? Assim, para quem a verdade não interessava mais discutir. O Foucault, me parece, nesse momento, ele se torna um neo-iluminista. E eu diria mais ainda, né? Assim, eu acho que o neo-iluminista é de resultados, porque, na verdade, ele queria entrar na disputa política sobre essa questão da verdade, que é, de novo, que está no centro dessa questão, né? Dessa questão que eu digo, assim, do jornalismo de resistência. Por quê? Eu comecei a pensar assim, o que pode ser o jornalismo de resistência, né? Para além do jornalismo praticado nos jornais de opinião. Eu estou fazendo uma série de perguntas para a gente abrir para o debate. O que pode ser o jornalismo de resistência para além do jornalismo dos blogueiros progressistas? É mais uma questão para a gente colocar. O que pode ser o jornalismo de resistência para além, né, daquilo que a gente chamaria de imprensa alternativa, mídia livre, mídia alternativa, né? A gente tem aquele belo trabalho Jornalistas e Revolucionários, né, do Bernardo, que ele para a discussão sobre a imprensa alternativa em 1980. É preciso de lá para cá, e aquele é um calhamaço, né, o trabalho do Bernardo, Jornalistas e Revolucionários. É preciso continuar aquele trabalho, né? Assim, mas é um belíssimo trabalho. O que é o jornalismo de resistência, para além do jornalismo das agências de checagem e rechecagem de informação? Como, por exemplo, o trabalho da Lupa, o trabalho do consórcio dos veículos do jornalismo de referência, Globo, Folha, Estadão, etc. e tal. O que é o jornalismo de resistência, para além do jornalismo das agências independentes que produzem jornalismo de dados? Como a Pública, por exemplo, que eu estou citando a Lupa e a Pública, porque sou fã desses dois lugares de produzir jornalismo, né? E estou sempre pesquisando, trabalhando com eles, né? Enfim, então, são assim os parceiros de trabalho, né? De pensamento, da Lupa até um pouco mais, né? Sou conselheiro da Lupa, mas a Pública, né, assim, sempre faz, eu sei que é sempre uma perturbação você ter um pesquisador, uma pesquisadora, estando ali no local do trabalho, realizando, né, esse trabalho de newsmaking, que é acompanhando o processo de produção da informação jornalística. Mas, assim, são nossos parceiros, são belos lugares. Então, é mais um ponto para a gente pensar. O que é, né, o jornalismo de resistência, para além, né, de todos esses pontos que a gente está colocando ali? Seria o jornalismo de meme? Lembrei agora, eu acabei de falar isso assim, a Universidade do Texas, o professor Rosenthal Calmon Alves, que eu tive a honra, né, no semestre passado, de fazer a abertura da aula inaugural, né, do departamento, em agosto do ano passado, disse que lá na Universidade do Texas eles já estão ensinando jornalismo de referência. Fizeram, inclusive, um curso aberto, gratuito, para o mundo todo. Que chegou aqui, inclusive, aqui para o Brasil também. Não sei se as pessoas conhecem. Recomendo fortemente, né, como dizem os norte-americanos, recomendo fortemente que vocês assinem a newsletter da Universidade do Texas, especialmente lá do Centro Knight de Jornalismo, que é onde o professor Rosenthal Calmon Alves, nosso ex-colega aqui de Rádio JB, o primeiro jornalista que trabalhou colocando o Jornal do Brasil online, né, em 95, o Jornal do Brasil, ainda que fosse, na verdade, a pura transcrição do jornal impresso para a internet, mas o Rosenthal estava à frente desse jornal, onde ele se tornou o primeiro jornal brasileiro na internet, e foi convidado para dar aula na Universidade do Texas, exatamente de jornalismo online. Eles já estão fazendo um curso de jornalismo de meme, talvez, sim, precisamos avançar nessa direção. Por quê? Se vivemos, né, e aí eu entro um pouco nessa seara psicanalítica, se vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade da busca do prazer, tem vários autores que vão classificar a nossa sociedade assim,
né, a nossa sociedade é a sociedade do entretenimento, o jornalismo está contaminado também pelo infotenimento, ou pelo entretenimento pura e simplesmente. Será que não é o momento da gente também trabalhar nessa direção? Eu já escrevi artigos sobre entretenimento como um valor notícia fundamental no jornalismo. É difícil para um jornalista, digamos assim, né, muito moderno, muito vinculado à ideia moderna do jornalismo, que é produzir informação para a cidadania, jornalismo de qualidade para a cidadania. Essa é a ideia o paradigma moderno do jornalista, é esse, jornalista do informativo do século XIX para o século XX. Né? Como é que isso se mistura com a questão contemporânea ou pós-moderna, como queiram, né? Assim, que é vivemos para nos divertir. Nada que é do âmbito da razão nos interessa. A filosofia viveu uma luta de 25 séculos em torno da questão da verdade. Os filósofos, quando eles surgem, eles vão ali exatamente bater duro no sofista e na opinião, na doxa. Tempos depois, 20 séculos depois, parece que a verdade jogou a toalha, né? E contra fatos e contra a verdade, a opinião supera tudo. Assim, não há contra a opinião qualquer verdade ou qualquer fato que possa superar. Né? Então, são essas questões, né, assim, que a gente vive na nossa atualidade, e isso tem um profundo impacto no jornalismo, nesse modelo de jornalismo que a gente conhece, pelo menos. Esse modelo que a gente vive, que também é um modelo de jornalismo de referência, o de muitas das chamadas grandes empresas de jornalismo, mas como eu fiz essa pequena lista aqui, não o único modelo, né? Um deles, eu citei o das agências independentes, o das agências de checagem, da Lupa, mas esse modelo, que é um modelo que a sociedade, digamos assim, consome e consagra de uma maneira ainda, não sei se mais hegemônica, né? Mas, enfim, ainda consome, e principalmente o leitor interessado, como diz a Tuckman, e como vários trabalhos de credibilidade demonstram isso, né? Por exemplo, da professora Silvia Lisboa, da Márcia Benetti, que trabalha na questão da credibilidade, esses leitores interessados vão lá nos sites dos jornais fazerem uma crítica à prática jornalística do UOL, da Folha, lá do que quer que seja que esteja ali. São leitores muito interessados nesse debate público sobre o jornalismo. Né? Então, assim, são mais algumas questões que eu queria pontuar aqui que o Felipe abordou. Não sei se ele quer ainda fazer algumas considerações ou se a gente já abre para o debate, porque estamos nos aproximando de 7 horas da noite. O Felipe está mandando, então, seguir com o debate. Portanto, vou abrir a palavra para vocês. Não sei como é que a gente pode fazer isso. A Ana já levantou a mão. Acho que a Ana já levantou a mão. Acho que isso é uma boa alternativa, né? As pessoas levantarem a mão e fazerem as perguntas. Tem como fazer ao vivo? Eu não sei se o Igor consegue abrir o microfone para todo mundo, se a própria Ana consegue abrir o microfone. Igor, não, desculpe. Rodrigo, eu, hein? Não Igor. Me escuta, Leonel? Sim, perfeitamente, Ana. Então, você pode abrir o microfone e fazer... Eu discuto até melhor do que o Leonel, Ana. Teu áudio está chegando muito bom para mim. Ai, que bom. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é mais um pensar junto com o que vocês colocaram aqui, sobre, especialmente, o que o Leonel colocou sobre essas possibilidades aí de jornalismo de resistência, né? Eu acho que quanto mais trincheira a gente conseguir abrir, sempre vai ser muito melhor. Mas eu tenho lido bastante, porque minha pesquisa no doutorado, onde eu estudo sob orientação do Leonel, é sobre credibilidade. E eu tenho lido bastante coisa sobre news avoidance, ultimamente, né? Que é um movimento das pessoas rejeitarem notícia. Um movimento de rejeição de notícia que vem sendo observado de maneira crescente no mundo e que tem muita relação com toda a descrição que o Felipe fez desses feudos criados no Zap, onde as pessoas acham que o tio do Zap está informando e ele é jornalista. Vamos lá. Eu achei muito interessante porque, recentemente, o Dallas Morning News, que é um jornal lá de Dallas, óbvio, ele abriu um hub para 15 cidades, onde eles fizeram newsletters locais que são
incorporadas como se fossem editorias próprias, como se fosse um jornalismo comunitário. Então, eles ali conseguiram resgatar e aumentar em mais de 20% o engajamento e as assinaturas, porque as pessoas começaram a perceber que, a partir desses dispositivos, eles estavam tendo cobertura jornalística dos seus assuntos de interesse, aqueles que estavam realmente linkados ao interesse público, ao que lhes tocava diretamente. Isso foi extremamente importante na questão, por exemplo, do combate à Covid-19, porque eles faziam edições traduzidas para o espanhol em comunidades onde a maioria era latina. Eles tinham uma comunidade germânica, então eles faziam essa edição especialmente em alemão. Então, esse movimento acabou gerando um engajamento, uma participação, e assim, e o professor Rosenthal, que o Leonel trouxe aqui, falando, ele tem um trabalho muito interessante nessa questão do jornalismo local, do quanto isso pode ser uma possível saída para a retomada da credibilidade do jornalismo e do reerguimento, né, do refazimento dessa credibilidade na comunidade e na sociedade como um todo. A minha questão só assim, em cima também dessa coisa do resgate, né, do que o Leonel falou, do jornalismo como grande produtor de informação para a cidadania, nessa mesma linha. Eu queria só ver como é que vocês veem esse resgate através desse caminho. Pode ir, Felipe. Como viu o resgate do quê? O resgate desses pontos de credibilidade, do engajamento social e das comunidades a partir desse caminho adotado de criação e de retomada, na verdade, do jornalismo local, que a gente aqui no Brasil, por exemplo, tinha até décadas atrás, mas que foram sumindo, né, porque foram sendo engolidos por grandes conglomerados midiáticos. Mas eu queria entender um pouquinho assim, como é que vocês veem isso, se essa, dentro da pergunta que o Leonel trouxe, né, se essa seria uma possível trincheira desse jornalismo de resistência. Eu tinha muito essas discussões com o professor Denis de Moraes, meu grande amigo também do Leonel, quando ele ainda era professor da UF, antes dele se aposentar, quando a gente dava aula juntos no doutorado. Além de dar aula com o Leonel nos cursos em conjunto, eu dava um curso em conjunto com o Denis também. E o Denis gostava muito de um conceito, que não é dele, mas é um conceito muito usado, que é o conceito de glocal, né? Aquilo que é global e local ao mesmo tempo, né? E a literatura trata disso há muito tempo, né? Fala que o conceito do Tolstói, né? Que a minha aldeia é todo mundo. Se eu puder falar sobre a minha aldeia, eu estou falando sobre o mundo inteiro. Então, me parece que o resgate do jornalismo local, em termos de jornalismo de resistência, que eu acho que é o que a tua pergunta enseja, Ana, ele só consegue ter alguma efetividade se a gente tiver em mente aquilo que o Leonel estava se referindo sobre as novas tecnologias, sobre as novas linguagens, sobre os formatos e principalmente em cima de uma falta de preconceito nosso com o que é esse formato. Porque acho que nós aqui, como acadêmicos todos, acabamos sim tendo um pré-juízo sobre memes, por exemplo, quando o Rosenthal já está fazendo um curso só de jornalismo de memes. Acho que a Ivana Bentes está fazendo na FRJ também, se eu não me engano. Também está fazendo um curso nesse sentido. Acho, aliás, que a Ivana está muito avant la lettre. Ela consegue trazer essas questões para um mundo mais contemporâneo, e ela traz também essa questão do local para as comunidades, para o jornalismo de comunidade. E a Ivana trabalha com jornalismos locais, com jornalismos étnicos, com comunidades mesmo. Então, o resgate dessas comunidades, os valores dessas comunidades, me parecem até anteriores ao resgate do jornalismo nessas comunidades. E aí eu vou até te devolver essa reflexão, Ana, com relação ao jornalismo comunitário, que me parece, sim, fundamental esse resgate, mas fundamental desde que a gente observe esses preceitos que são levantados em relação às novas tecnologias e às novas linguagens,
essa é a minha primeira reflexão. Observados esses preceitos, é fundamental que a gente resgate esse jornalismo local. Porque é claro que a vida se dá na cidade, a vida não se dá, né, no país ou no mundo, embora tudo reflita globalmente. Entretanto, eu te pergunto, será que a gente consegue entender as comunidades às quais a gente não pertence? E por que eu faço essa reflexão, que também é uma provocação, Ana? Porque eu ouço muitas pessoas dizerem: pois é um país evangélico, e os evangélicos votam em Bolsonaro, e há muita violência. E eu me pergunto, por que esse termo genérico? A gente já se preocupou em entender quem são os evangélicos? A gente já preocupou em entender qual é a diferença entre o pentecostal e o neopentecostal? A gente já procurou saber quais são as diferentes comunidades neopentecostais que existem no Brasil ou nas nossas próprias localidades? A gente já procurou entender quais são as demandas dessas comunidades? A gente já procurou entender o que faz com que um sujeito que ganha um salário mínimo procure uma igreja neopentecostal e doe 20% daquilo que ele ganha, que já não é nada, é quase nada, já não dá para ele sobreviver, e se sinta bem com isso? É mais um prejuízo nosso de uma comunidade que é muito importante, que é quase metade do país, uma comunidade religiosa. E aí eu posso até ensaiar alguma resposta para vocês, viu? Não é só uma religião. Não é só uma religião, meus caros. É um sentimento de pertencimento. É um sentimento de visibilidade. Imagina um sujeito que serve um restaurante da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estamos todos nós, grandes intelectuais que somos, pedindo um arroz de pato e bebendo um bom vinho, e o ignorando totalmente, o chamando de garçom, sem nem saber o nome dele. Aí esse sujeito, que é invisível no trabalho, é invisível na sua comunidade, é invisível no ônibus, é invisível no ponto de ônibus, chega numa igreja neopentecostal, ele não só é chamado pelo nome, como o pastor sabe os problemas dele, da filha dele, da mulher dele, da família, ajuda na questão da saúde, ajuda a conseguir uma vaga no hospital público, porque o prefeito é da mesma denominação religiosa que ele, e ali ele se sente acolhido, tem um sentimento de pertencimento. Então não é só religião, meus caros, é identidade. E a gente está ignorando tudo isso por prejuízos acadêmicos. Então, é uma provocação que eu faço, Ana, porque eu acho que nenhum jornalismo local vai ter bem-sucedido se não tiver inserção nos problemas e nas comunidades que se formam em torno do neopentecostalismo. Nem consegui falar direito a palavra. A gente precisa ter um olhar sobre as igrejas neopentecostais e sobre as demandas que elas suprem na ausência não só do Estado, mas também na ausência da sociedade, que somos nós. Nós estamos ausentes. Nós estamos no alto das nossas cátedras e púlpitos, estribufando discursos acadêmicos e esquecendo das bases, esquecendo de entender essas demandas. E isso me parece fundamental para um jornalismo local. Entender que demandas são essas e por que elas estão sendo supridas pelas denominações neopentecostais. Desculpa me estender tanto, mas eu tinha que fazer essa provocação, porque eu acho que a gente não vai a lugar nenhum enquanto não entender essa parte da população que já é mais da metade do país. Perfeito, Felipe. Muito, muito bom. Você quer complementar, Ana? Só uma tréplica rápida, assim, total concordo com você, Felipe, porque é assim como você fala dos espíritas, né? Quando qualquer generalização ela é perigosíssima, né? A gente precisa entender e se aproximar, mas só assim para acrescentar um pouquinho, especialmente o que você fala de formato, linguagem e identidade, né? Que eu entendi como um tripé aí que você elencou para que esse jornalismo local cumpra o papel de jornalismo de resistência. Esses exemplos que eu tenho visto, eles se enquadram nesse tripé, né? Porque eles usam formatos específicos, eles usam uma linguagem muito própria, inclusive
com edições nas línguas nativas daquelas comunidades. E isso é bem interessante, o que conecta totalmente com a identidade, né? Linguagem e identidade tem tudo a ver. Isso. Essa fala do Felipe também, né, se me lembra da questão das teologias e também dessas disputas teológicas que existem. O neopentecostalismo tem como a questão básica da sua teologia a questão da teologia da prosperidade. Quanto mais próspero você for, do ponto de vista material, mais abençoado por Deus você é, né? E aí me lembrei do contraponto a isso. Eu não estou querendo dar aula de teologia aqui, não, gente. Me desculpe, né? Mas a questão que o Felipe apontou é muito interessante, porque tem uma questão política de fundo. Assim, os neopentecostais vão avançar exatamente aonde a cúpula da Igreja Católica, que não é a CNBB, puxou o tapete dos teólogos da libertação, da teologia da libertação, dos ideólogos da libertação, dos padres, por exemplo, que aqui no Rio de Janeiro, né, em Caxias, em Nova Iguaçu, em Nilópolis, tinham as comunidades eclesiais de base, as SEBs, que faziam um trabalho de estrutura importantíssimo, inclusive durante a época da ditadura militar, e que está na origem de um partido popular e de esquerda como o PT. As comunidades eclesiais de base. Os militares, inclusive, diziam, né, os comunistas de saia. A quantidade de padres no começo, né, assim, da vida do PT, que o Lula tinha de amigos e de correligionários, era uma imensidão. Em algum momento, né, os dirigentes da Igreja Católica, os dirigentes, enfim, né, mais conservadores da política nacional perceberam isso e a teologia da libertação começou a ser estilhaçada, começou a ser revogada desse seu lugar junto à periferia. A teologia da libertação sumiu. Estamos completando agora, né, 100 anos de Paulo Freire. É isso, né, assim, essa educação, né, que liberta os oprimidos, ela está também junto com essa teologia da libertação. Isso é questão da década de 60, 70, 80. E aí, em meados dos anos 80, final dos anos 80, esse quadro político começou aqui no Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, eu conheço muito bem, começou simplesmente a desaparecer. Eu já vou dar a palavra para a Patrícia Weber, que está ali pedindo, mas me lembrei aqui de uma candidata em 82, uma militante feminista, que apesar de morar na zona sul do Rio de Janeiro, ela foi eleita basicamente com votos, né, assim, muitos votos, acredito que de mulheres da zona sul carioca, mas muitos votos em Caxias, porque ela tinha uma militância junto às comunidades eclesiais de base, junto às mulheres, na verdade, ligadas às igrejas católicas do município de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que era a deputada Lúcia Arruda. Não era a única, porque já existia a Eloneide Stuart, pelo antigo MDB, como deputada feminista, mas ela foi a primeira aqui no Rio a ser eleita, numa aliança que talvez para a gente hoje em dia possa parecer um pouco estranha, né? Na época a gente falava militância, né? Mas, enfim, os ativistas da Zona Sul, assim, um espectro, né, da Zona Sul, que nem eram muito a esquerda tradicional, eu digo assim, a esquerda tradicional, aquela que tem só, né, no embate à relação capital-trabalho, ela era, antes de tudo, uma militante feminista. O segundo deputado foi o Luiz Vieira, que era um deputado ecológico, até há pouco tempo, no último governo Dilma, era presidente do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, era um aspecto muito diferente, até nisso que a gente via, né, assim, do que é um partido dos trabalhadores elegendo, numa cidade como o Rio de Janeiro, como primeiros parlamentares, uma feminista e um ecologista radical, como é o Luiz Vieira, e, no caso dele, um ex-exilado. Então, assim, me lembrei da narrativa do Felipe agora sobre essa questão, me lembrou também dessa luta de fundo entre a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. Desculpe se eu me alonguei muito, Patrícia, a palavra é sua, por favor. Bom, primeiro vamos ver se vocês me ouvem bem aqui, porque eu estou sem fone. Tá ok. Bom, na verdade, eu queria fazer duas provocações também, né? Falando um pouco do que a Ana estava colocando, que eu acho que tem muito a ver também com a questão do local, mas também
tem duas questões que me parecem muito importantes na questão do jornalismo de resistência. A primeira delas seria, assim, a gente sabe que a grande parte da população desconhece, na verdade, muito desses meios alternativos para buscar informação. E acaba caindo, como a gente já falou, nos sites formais, UOL, Folha e tudo isso. O que acontece? Esses sites formais, hoje, a maior parte deles, eles são pagos. Então, quem tem acesso à informação são os assinantes. A gente tem um primeiro problema nessa questão, porque muitas das pessoas que querem ler, e eu digo isso porque, por exemplo, eu estou numa situação que como o Rodrigo falou antes, quando abriu, eu moro fora do país e às vezes eu quero ler alguma coisa e eu não consigo ler porque eu não tenho acesso, ou porque é exclusivo de assinante, ou porque pega o meu IP e daí o IP diz que não está no Brasil e daí simplesmente eu não tenho acesso à notícia. Então, essa é uma das primeiras questões que se coloca, que se torna muito difícil a questão para os jornalistas que tentam realmente fazer um jornalismo de resistência, que tentam ir a fundo mais nas questões, e que, infelizmente, a gente não tem como ter acesso às informações que eles colocam. Essa é uma das questões. E a gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem dinheiro para pagar uma assinatura de um site, de um portal, que não vai ter acesso àquela informação, por exemplo, que o UOL foi lá e pesquisou se aquilo era verdade ou não. Então, quer dizer, a limitação do acesso é muito grande nesse sentido, principalmente para aqueles que não conhecem esses sites alternativos. A segunda coisa que me parece muito importante a gente colocar é que o jornalismo de resistência, ele obrigatoriamente requer uma certa literacia por parte dos receptores. E aí, isso é uma questão que se coloca muito aqui em Portugal, que se coloca muito aqui na Europa, a questão da literacia. Só que a questão da literacia, no Brasil, onde as pessoas não sabem, às vezes, interpretar um texto, se elas não sabem interpretar o texto, quem dirá encontrar aquilo que o Felipe falava antes, que é o que é notícia realmente e o que não é notícia. Eu acho que isso é uma coisa que teria que ser trabalhado muito mais a fundo e a gente teria que ter muito mais condição de preparar o nosso receptor, o nosso leitor, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, para ele compreender realmente o que é notícia. Porque, assim, pelo que eu vejo, o pouco muito que eu tentei pesquisar até hoje, né, o jornalismo brasileiro é um dos melhores do mundo. A verdade é essa. O jornalismo brasileiro é muito melhor do que o jornalismo feito em Portugal, na Itália, se pegar na China. Não existe. O jornalismo brasileiro, nós, jornalistas brasileiros, somos muito melhores do que grande parte dos jornalistas de todo o mundo. É muito diferente o jornalismo e a informação que se faz no Brasil pode ser muito melhor, porque nós estamos muito melhores preparados para isso e realmente buscamos esse jornalismo de resistência quando isso não se vê em outras partes do mundo. Mas tem a questão da literacia. Nós podemos fazer o melhor trabalho possível, mas se nós não temos uma população que tem uma cultura que vem lá desde o início refletindo sobre o que é realmente informação, o que não é, o que realmente dá para acreditar, o que não dá para acreditar, se isso não tiver muito acessível e se a gente não trabalhar, o jornalismo de resistência vai ser muito difícil de ser feito. E tem muita coisa para se fazer. Tem a questão que a Ana colocou, das questões locais que precisam ser colocadas. O pessoal estava falando aqui de rádio comunitária, que é um trabalho que eu fiz enquanto eu estava no Brasil, que é muito bom também. A gente consegue fazer, de alguma forma, tentar ajudar as pessoas a entender melhor a mídia, mas é complicado, é muito complicado. Então, na verdade, eu queria levantar essas duas questões e falar para vocês e ver como vocês pensam que isso poderia ser feito, afinal de contas, essa questão da literacia e mesmo assim, de conhecimento de onde buscar o conteúdo. Literacia é isso também, é saber aonde está o conteúdo que eu posso ou não
acreditar em aquilo que realmente informa ou simplesmente é algo que está ali como muito bem colocado para fazer propaganda política. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pelas suas duas questões. Felipe, você quer dar uma palavra? Eu vejo, eu posso falar rapidamente, eu vejo que um conceito fundamental para isso é um conceito do Searle, que é o conceito de signo interpretante. Estou eu puxando brasa para a linguística de novo. Me parece que a gente tem uma ausência completa de signos interpretantes na imprensa, né? Eu, quando vejo o Jornal Nacional falar sobre superávit primário, fico imaginando 90% do público brasileiro entendendo que notícia é aquela. O superávit primário, o déficit primário, o que é isso? Falta signo interpretante, né? E falta signo interpretante porque não há uma formação óbvia de público. Não há uma preocupação, né? E eu acho que passa muito por isso. Não é só onde encontrar a notícia, não é só onde encontrar a informação e ter acesso a ela, mas é ter acesso a ela de uma forma inteligível, né? De uma forma em que o signo interpretante esteja presente, em que alguém te explique o que está acontecendo, né? Se você passar pelas ruas, né, mesmo em tempo de pandemia, e ver uma televisão ligada, que as pessoas estão falando sobre CPI da Covid, boa parte delas não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo por que aquelas pessoas estão sendo ouvidas. Porque falta um signo interpretante. Falta alguém que todo dia massacre nos meios de comunicação. Estamos fazendo uma CPI para encontrar os responsáveis pelo descaso com a saúde pública que levou o país a mais de 450 mil mortos. Esse é o objetivo da CPI. Quem são os culpados por essas mortes? Mas não, como há esses discursos transversais, e de novo eu volto ao sequestro da cognição pública, esses discursos transversais vão dizendo que não, isso é política, vão chamar governadores, e fazem política, porque falta signo interpretante massacrado diariamente. Então, conseguir acesso à informação não basta. Não basta. Tem que conseguir o acesso à informação e ela tem que vir carregada de signos interpretantes que expliquem para aquele público que informação é aquela. Isso me parece que está sendo bastante deficitário também. Não há uma preocupação de se fazer isso. Era só um pitaco, o Leonel talvez possa complementar melhor. Sim, a questão que a Patrícia levantou são duas questões muito interessantes, né? Primeiro, essa questão do acesso a todos esses que a gente chama, vamos chamar assim genericamente, né, sites alternativos de jornalismo de resistência. Como identificar isso? É uma questão, eu acho que complexa e que tem a ver com a sua segunda pergunta. Eu gostei dessa tradução do termo português. Os portugueses, né, não gostam dos termos em inglês, né? Para mim, o máximo é chamar goleiro de guarda-redes. Eu adoro essa palavra, o guarda-redes, né? É sensacional. Então, a literacia, né, assim, por parte dos receptores, se junta a essa outra questão. E onde é que eu acho que faz isso, Patrícia? Eu acho que isso é feito na escola. Assim, do mesmo jeito que eu defendo que jornalismo se aprende nas escolas de jornalismo, né, de nível superior, ou seja, né, assim, a formação superior em jornalismo, eu acho que não estou aqui fazendo nenhum ataque à reputação de jornalistas sem diploma. Imagina, assim, tenho o maior orgulho de ter sido, né, amigo do Alberto Dines, falecido, né, assim, foi professor da PUC, só tinha um ensino médio, né? Enfim, conheço muitos jornalistas muito competentes, que só tinham, né, um ensino médio, ele criador e que durante muitos anos manteve o Observatório da Imprensa funcionando, né? Mas, enfim, jornalismo se aprende, né, assim, nas escolas de jornalismo. E, do mesmo modo, assim, eu acho que essa posição crítica em relação à comunicação de uma maneira geral e ao jornalismo de uma maneira mais específica, a gente vinha numa conversa aqui no Brasil, numa certa época, do mesmo modo que a gente tem
sociologia e filosofia no ensino médio, havia uma certa proposta, essa proposta ainda está em vigor, né, assim, aqui no Brasil, tanto pela Federação Nacional dos Jornalistas, quanto pela Associação Brasileira dos Professores, da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, de que houvesse uma formação de jornalista também, para se dar aula no ensino médio, exatamente nesse sentido, Patrícia, que você está dizendo, de fazer uma formação, tal como você tem. Filosofia e sociologia no ensino médio estão querendo acabar aqui no Brasil. Não sei se você sabe disso, mas é uma proposta de acabar. Mas, assim, essa era uma ideia que, quando se discutia as novas funções, né, assim, do jornalismo, do jornalista, da atividade de jornalista, você ter, né, esse professor do ensino médio, do ensino fundamental, não sei qual seria o nome, né, não sei se comunicólogo, né, mas assim, qual seria o nome desse, ou a mesma coisa se passa também em relação aos cursos de estudo de mídia, também tem essa proposta também, aqui no Brasil a gente tem a experiência da própria UF, né, e agora, esse ano, a PUC também criou o curso de estudos de mídia, mas eu só conheço no Brasil o da UF e agora, né, o da PUC. Essa ideia de que você vai formar quadros docentes para atuar também no ensino médio e no ensino fundamental. Essa é uma proposta. E a outra, algo que eu sempre tenho dito, né, assim, como é que se combate, né, a cultura da desinformação, das fake news e da mentira, que agora entrou a mais nova temática, né, de 18 para cá, é mentira. Né? Ela tinha sumido, a gente estava falando da época da Segunda Guerra Mundial, ela sumiu durante um tempo e agora voltou assim, com carga máxima, né, assim, no sentido de governos mentirem, né? Assim, governo pronunciar mentira. Às vezes o cidadão comum, né, um político ordinário pode até falar mentira, mas assim, as instâncias governamentais mentirem o tempo todo abertamente, isso é uma grande novidade, a gente só vê isso nos extremos do totalitarismo. Né? Então, assim, assim, muito debate contra, né, assim, esclarecendo os problemas que nós vivemos na cultura da desinformação, e essa outra formação, eu acho que de base, Patrícia, assim, nesse sentido, assim, de avançar por aí. Vamos ver agora, isso também, né, é uma luta que não é só dos jornalistas, a luta do combate, né, à cultura da desinformação, a fake news e a mentira, é uma luta que cabe a toda a sociedade, a todos os profissionais. Isso não é uma luta só nossa de pesquisadores da Intercom ou só nossa de professores da área da comunicação. A gente tem que chamar a sociedade brasileira para esse debate. Né? Já vi que o Rodrigo apareceu aqui de volta, ele está sinalizando, né, assim, que eu tenho que passar a palavra para ele. Passo a palavra antes para o Felipe. Quero agradecer a todos e a todas aqui presentes, né? Imensamente agradecido a vocês que deram, né, o seu tempo para estarem aqui presentes comigo, com o Felipe, com o Rodrigo, enfim, está aqui nesse nosso espaço da Intercom, que, como eu disse, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa entidade, né, já há muitos anos, de estar à frente desse grupo de pesquisa, junto com o meu amigo Felipe Pena, né, e estamos sempre de braços abertos e de corações abertos para receber, né, todas essas pessoas maravilhosas que aqui se encontram e outras que vão chegar. Felipe, suas considerações finais e depois a gente passa para o Rodrigo. Eu também queria agradecer. Eu, assim como você, tenho também muito orgulho de pertencer à Intercom durante todos esses anos, a fazer parte da diretoria nos últimos 6 anos, 7 anos, ter fundado esse grupo de teoria de jornalismo junto contigo, com Mônica, com Marcos, com tantos pesquisadores que me orgulham muito, com os quais a gente tem tanta interlocução. E eu fico pensando agora, Leonel, de como será isso daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos alguém vai olhar para a Intercom de 2021 e vai perguntar: que tema vocês alocaram em 2021, quando havia um governo protofascista no Brasil? E nós vamos poder responder, nós dissemos comunicação e resistência. Eu acho que isso é fundamental, porque a história, isso é um velho clichê, mas a história vai julgar mesmo, Leonel. E quando a história vier a julgar, ela vai querer entender aqueles que se dizem neutros. E a gente sabe que quem está neutro
está sempre do lado do opressor. Não é preciso estudar Paulo Freire para saber disso, né? Os famosos neutros estão do lado do opressor. Então, quando a história se debruçar sobre o que as entidades de pesquisa, as entidades jornalísticas, qualquer tipo de organização que essas organizações faziam em 2021, elas vão se debruçar aqui sobre nós, sobre a Intercom, e vão verificar que nós estávamos resistindo. Porque é isso que se faz em 2021, Leonel. Resistir. Resistência é o único caminho. E nós vamos resistir, como jornalistas, como professores, como cientistas, como inimigos do Estado que somos nesse momento. Nós somos os inimigos do Estado no Brasil de Bolsonaro em 2021. Mas nós também somos aqueles que vamos resistir a esse governo proto-fascista e nós somos aqueles que vamos dar a resposta nas urnas no ano que vem. É isso aí, Priscila. Resistiremos. Somos a resistência. Somos a resistência. Muito bem, muito obrigado, professor Felipe Pena, professor Leonel Aguiar. Discussões importantíssimas neste Brasil atual de resistência que precisamos ter. Foi muito prazeroso ouvir as discussões, pena que tudo que é bom dura pouco, né? O tempo acaba passando rápido, mas foi um prazer estar aqui mediando com vocês. Então, hoje recebemos o GP Teorias do Jornalismo, que tratou do jornalismo de resistência, múltiplas práticas para a liberdade e a cidadania, com o professor Leonel Aguiar, da PUC-Rio. Foi um prazer conhecê-lo aqui, o professor ainda não conhecia, e o Felipe Pena, da Universidade Federal Fluminense, jornalista, e que é nosso parceiro na diretoria da Intercom, como diretor editorial na atual gestão. Já deixamos o convite aqui, dizendo que agora a live só mês que vem, né? Maio está indo embora, então a próxima live é na terça-feira, dia 1º de junho. Estão todos convidados para acompanhar as discussões do GP Comunicação, Música e Entretenimento, que vai tratar do tema Ativismos Musicais, Espaços de Emergências e Resistências. Estarão aqui as professoras Adriana Amaral, da Unicinos, a Cíntia San Martín Fernandes, da UERJ, a Simone Pereira de Sá, da Universidade Federal Fluminense, e a professora Mercedes Lisca, da Universidade de Buenos Aires. A mediação vai ser da professora Nádia Vlad, da UFRB. A todos que estiveram com a gente até agora, nosso muito obrigado. Vamos, então, para aí o fim de semana, restinho de semana. Se cuidem. Muito obrigado. Até a próxima live da Intercom na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para vocês. Felicidades.